Assalamu alaikum para todos. Vamos começar. Começando a nossa live aí hoje falando sobre o idioma árabe, sobre a língua árabe, sobre as dificuldades de se aprender um idioma. Muitas pessoas gostam, têm vontade, né, têm necessidade ou às vezes apenas um desejo de aprender uma nova língua, aprender um novo idioma e o árabe, a língua árabe é uma dessas línguas. Esse aqui é um perfil misto, na verdade é um perfil aberto para todas as pessoas, apesar de a gente ter uma quantidade um pouco maior de pessoas aqui que já fazem parte de alguma forma, estão ligadas ou ao Islã ou à cultura árabe, mas tem muitas pessoas também que possuem essa vontade de conhecer melhor a cultura, conhecer ou a religião, ou a cultura, e também aprender um novo idioma. A gente tem aí, a maioria das pessoas buscam o inglês. Olá, professor, já vou chamar. Algumas pessoas buscam francês, buscam espanhol, que são línguas mais populares, mas também tem muitas pessoas que gostariam de aprender o idioma árabe. E eu encontrei, né, na verdade não só eu, muitas pessoas já têm o conhecimento de um professor muito gabaritado aí nessa arte de ensinar idiomas. Ele começou primeiro ensinando a língua inglesa, né, o idioma inglês, e depois ele entrou a fundo aí, há 27 anos que ele leciona a língua árabe, já publicou 6 livros, é uma pessoa com astral lá em cima, e a gente vai falar um pouco sobre a importância disso também, até mesmo dessa questão do professor no momento de ensinar. A gente trabalha com psicologia, mas a psicologia também está muito ligada aí à pedagogia tradicional e também ao ensino também de línguas. Tem muitas questões também que intercalam, né, que alguns obstáculos para uma pessoa aprender uma língua podem estar ligados também a questões emocionais, a questões cognitivas, né, psicológicas, enfim, e outras questões. Então eu vou chamar logo o professor aqui. Vamos lá. Peraí. Gente, mudou tudo nesse negócio aqui. Peraí. Aqui. Aumentou. Apareceu mais coisa. Prontinho. Marhaba. Olá. كيفك يا استاذ؟ Marhabain, tudo bem? Tudo bem, alhamdulillah. Como está? Tudo certo? Alhamdulillah. Alhamdulillah, professor. Que alegria ter o senhor aqui hoje, finalmente, no nosso perfil, trazendo aí curiosidades, né, sobre o seu método, sua forma de lecionar o árabe. E lembrando que o professor Jihad, ele tem um canal do YouTube bem grande, com mais de 160 mil inscritos, 164 mil inscritos. Enfim, faz um sucesso aí na internet com a sua forma muito bem divertida de ensinar o idioma árabe. Então, apresente-se agora. Eu que agradeço o convite. Eu estava assistindo já quando você começou. Gostei da parte que eu sou gabaritado, mas quem é super gabaritado é a senhorita. Você é muito modesta. Mas, muito feliz em estar aqui. Como você disse, nós nos conhecemos, como eu falei naquele vídeo no YouTube, há mais ou menos 30 ou 40 dias. Lembra, você até queria que a gente fizesse, de repente, uma live no dia do professor, mas, infelizmente, naquela semana eu estava bastante ocupado, não deu. Mas, alhamdulillah, agora deu certo e estamos aqui. Muito feliz, de verdade. Como eu disse, não conhecia você, nem as suas colegas, nem o trabalho, o que é uma pena, né? O que eu comentei com você, a internet é um oceano, é um universo, é muito grande, é uma pena, a gente às vezes não dá conta, mas feliz em estar aqui. Tomara que seja uma noite muito agradável para todos, com bastante informação. Queria dizer que eu estou bem mais calmo, né? Eu tomei bastante suco de maracujá, tô com um chá aqui. A Amira está assistindo, será? Eu sei que as suas colegas, a Juliana, a Leila, a Flotny, deve estar tudo ali já com caneta, papel, mas a Amira também está, né? Não, fica tranquilo, professor. A gente vai quebrar seu galho essa noite.
Só dessa vez. Foi uma brincadeira, claro que você sabe disso, é importante deixar claro para todos que estão assistindo e depois veem esse vídeo aí gravado. Eu que sou professor, imagina, trabalho também no ensino médio, né? Eu sou professor de inglês no ensino médio, já dei no Fundamental 2, sei a importância dos psicólogos, especialmente nesses últimos, sei lá, 20 anos talvez, né? Esse mundo que nem a gente dá tempo de absorver tanta informação e tanta emoção, mas o trabalho de vocês é muito importante, tá? Foi só uma brincadeira. Imagina, professora. E aí, aproveitando então, já que você começou a falar sobre a sua trajetória profissional, fala um pouquinho também das suas origens, do começo desse trabalho, até chegar até agora, né, até Então, onde você está hoje. claro, claro. Eu, então, nasci aqui no Brasil. Eu costumo dizer que eu nasci num dos melhores estados do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. E você, eu gostei da sua pergunta. Eu estou aqui no estado que muita gente não conhece. Claro que a gente conhece, né, Mato Grosso do Sul. Eu não conheço ainda Campo Grande, mas depois você me conta também um pouco mais. Eu nasci aqui. Com 12 anos de idade, fui para o Líbano. Meu pai resolveu com a família inteira, né? Então não fui sozinho, todos lá. E lá vivi 8 anos. Estudei bastante inglês, aprendi bastante a língua árabe. Inclusive, Salo, eu te falei, 2 anos de ensino médio eu fiz na cidade. É dos seus pais ou seus avós? Quem que veio de lá? Todos. Meus pais também nasceram lá. Então, casaram eu lá, estudei... avós, toda a família de Crown. O mundo é pequeno, né? Eu estudei lá 2 anos, fiz grandes amigos. Comentei contigo rapidamente, eu tinha 2 colegas excepcionais, a Ola e a Salma Almais, da sua família. Voltei para o Brasil com 19 para 20 anos e comecei a lecionar inglês, na verdade, para ganhar um dinheirinho a mais, mas sempre gostei de línguas. Lá no Líbano estudei literatura inglesa bastante. E quando eu vi, me envolvi, fui. Estou nisso há 27 anos, alhamdulillah. E hoje você já entrou também para o mundo online. Hoje não, de um tempinho para cá já está também com os cursos online. Esse ano está todo mundo online, mas eu digo que eu já estava nisso desde começo de 2016. Eu tive uma escola de idiomas por 18 anos, que ensinava inglês, espanhol, italiano, árabe, francês e alemão. Então, além de professor, eu coordenava os outros professores, fazíamos treinamentos, etc. E a vendi em 2012, 2013, quando eu comecei a escrever os livros. Eu queria realmente fazer algo diferente, né? Já tinha ficado muito tempo lá. E em 2016 comecei na internet, como você bem falou, com inglês. Gosto muito também de dar aulas de inglês. Sempre soube que o público é muito grande, né? E, para minha surpresa agradável, o árabe começou a chamar mais atenção. Então, deixei o inglês de lado e quiseram o destino que, né, o fale árabe crescesse desse jeito. E a gente às vezes pensa, né, o árabe é uma língua que não é majoritária, quer dizer, ela é majoritária, ela não é muito procurada aqui, mas se a gente for ver o número de adeptos, de pessoas de língua árabe no mundo, né, mas o que o motivou, claro, assim, mais a entrar nesse mundo dos idiomas? Eu acredito primeiro porque você gostava, né? Quem gosta de idiomas, eu acho que eu posso até também compartilhar um pouco, porque eu adoro, sempre gostei, desde o português, da escola, que era a matéria preferida, português, e acho que a gente se apega mesmo, isso é uma coisa que gera curiosidade para outros idiomas também. Não, e o pessoal que está assistindo, e falei para você, inshallah, esse vídeo depois vai lá para o meu canal, e muita gente já conhece a minha história, certamente eles vão querer saber um pouco de você, e eu, naquele bate-papo rápido contigo, você me disse que viajou para quantos países mesmo já? 40. 40! Isso é muito legal. E você fala bem o português, deve falar inglês, fala árabe e arranha mais um pouco que línguas? O francês e o espanhol, né? Que é aqui perto, né? A gente improvisa, fantástico. Mas oficialmente por cursos mesmo, fazendo tudo no protocolo, do início ao fim, o inglês foi o primeiro. Inclusive, entrei com 11 anos e aquela coisa, né? Realmente, quando você entra jovem, você se apega. Então, vários fatores contribuíram. Eu tinha uma prima no Canadá, então eu escrevia cartinha para ela, a gente brincava de escrever cartinha uma para outra. Então, isso também ajuda na motivação.
E o francês também, que eu fiz o curso, mas esqueci uma boa parte. Não, eu falei para você e repito aqui, e todos vão concordar comigo. Eu não lembro de conhecer assim uma pessoa que tem 3 faculdades e distintas e tão fortes, né? Você fez primeiro odonto, depois direito ou psicologia? Eu fiz. Tá vendo? Esse que é o problema dos entrevistados. Eu trago eles para entrevistar eles acabam me entrevistando. No final, eu viro a. É porque não deu tempo da gente falar tanto ali. Só me conta essa parte que, de novo, a gente está falando de estudo e línguas e aprendizado. Você tem que contar um pouquinho de você também. E é inédito. Só para lembrar, então, é odonto. Eu fiz a odonto primeiro, com 17 anos, né? Foi a primeira faculdade. Depois de uns 2, 3 anos, eu entrei na psicologia, porque eu sempre tive vontade de aprender sobre o comportamento humano. E aí eu fiz junto com, ao mesmo tempo, a psicologia, eu fiz o direito também. Meio que um turno e outro no outro turno. E eu gosto de estudar, né? Então, quando a gente gosta, acho que entra na mesma questão do idioma, né? Quando você gosta, Sim. Você não cansa. Você, assim, claro, você cansa, tem os seus limites, mas assim, você talvez resiste mais que outras pessoas que não gostam, que aí a coisa fica mais difícil. Mas, ó, então, respondendo o que você estava me perguntando, é assim, sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de falar, talvez isso devo a babai, que sempre me botou para trabalhar no Lujinha, né, desde pequeno. Eu sou o mais velho da família, nós somos em 4 irmãos, eu tenho uma irmã chamada Amira, única irmã que eu tenho, Amira, tá, Amira? Então, aí, eu sou o mais velho e você, como descendente, sabe, né? Meu pai sempre teve loja desde que eu nasci, então o filho mais velho geralmente é o primeiro que vai ali ajuda e tal. Então eu acho que isso ajudou a ser mais comunicativo, a falar, a conversar. E como eu te disse, no Líbano eu estudei numa escola bilíngue. Na 5ª série em diante tinha que escolher inglês ou francês. Eu escolhi o inglês, sempre gostei muito de literatura também. Eu tenho ainda alguns livros aqui que eu trouxe de lá, da época que eu estudava. E, como eu te disse, a primeira oportunidade apareceu para pegar umas aulas no fim de semana, à noite, mas eu lembro muito bem. A primeira aula que eu dei, eu falei, oh, que legal, que gostoso, muito gratificante ver a pessoa olhando para você e prestando atenção e conseguindo, e é uma vitória atrás da outra, e foi. E daí o inglês era carro-chefe, sempre foi, mas o árabe, descendente de árabe, claro, aqui em Foz do Iguaçu tem muitos, e a maioria nunca foi para o Líbano, tá? As pessoas às vezes acham, muito vai bem, mas o número é tão grande que mesmo que muitos já foram, muitos também não. E alguns me procuraram, Gihed, eu quero aprender, eu preciso falar, entender rapidamente, eu não quero o curso tradicional. Aí eu pesquisei, eu costumo dizer, eu não inventei a roda, não pego o crédito para mim. Eu vi que tinha gente aprendendo mandarim, japonês, através da transcrição, né, que também foi uma harmonização. Aí fui brincando aqui, inventando ali, montamos uma turma, o pessoal gostou, e foi. E desse jeito. E hoje eu te falo, é muito, muito gratificante. Diariamente eu recebo aí e-mails, que nós temos os cursos online, né? Eu dou aulas presenciais aqui em Foz do Iguaçu, agora com a pandemia não tanto, mas eu tenho alguns alunos particulares via Skype, né, one-to-one, e tem muito público ali nas plataformas, né, de ensino de árabe e conversação escrita. E não escondo de você, é muito gratificante, me emociona quase todo dia receber e-mails de gente que, idade do meu pai, 70 e poucos anos, está resgatando a memória dos pais e avós, a língua, até os xingamentos, o gostinho disso, a fala daquilo. Então, alhamdulillah, não posso reclamar. Esses últimos anos têm sido muito bons, porque eu tiro meu sustento disso e conheço pessoas. Agora, uma informação bem importante, tá? Para não me estender demais. Falei para você que eu falo demais. 70% do meu público não tem descendência alguma. De cada 100 pessoas que estudam comigo ou compram os livros ou estão na plataforma, 70% tem nada a ver com árabes, o que me deixa mais feliz, porque, como você disse, é uma língua que assusta no começo devido à escrita. Quem pega, eu quero aprender árabe, coloca ali língua árabe e se depara com aquele texto,
aquele monte de minhoquinha com pontos e coisa voando, desiste. Mas depois que vê que falar e entender não era tão difícil, as regras são básicas e tal, então, alhamdulillah, hoje te falo, 70% tem descendência nenhuma. E isso é bacana, né? Assim, na verdade, é um interesse genuíno das pessoas e até, na verdade, a gente quem é descendente fica mais envergonhado porque fala, por que que eu ainda não comecei, né? Tipo assim, a pessoa começa a pensar, né? Ou então, por que que eu não aperfeiçoei ainda? Quais são os idiomas que você... Hoje, quais são as atividades que você oferece dos seus serviços? Em geral e... Então, aqui em Foz do Iguaçu tem aulas presenciais numa escola de idiomas. Agora suspenso devido à pandemia. Aulas particulares mesmo assim, one-to-one. Esse ano diminuiu um pouco, porque não posso estar muito presente. Infelizmente, estamos com problema de saúde na família. Minha querida mãe está passando por um tratamento, inshallah khair. Então eu diminui um pouco. Mas tem as plataformas, que apesar de aulas gravadas, são muito boas. Eu falo olhando para a câmera, eu pauso, eu brinco. Todos que estão fazendo gostam muito. Aí tem árabe conversação, para aprender a falar e entender rapidamente através da transcrição. E tem agora o curso de escrita também. E é só o árabe? Você falou que agora você está só concentrando no... O inglês eu tenho os livros publicados, né? Na verdade, eu publiquei, então, o árabe. Aí publiquei inglês, livros muito bons para iniciante, para conversação, para melhorar o inglês, vocabulário, e daí no fim fechei com o árabe, o Fale Mais Árabe. Uhum. Aqui uma pessoa está falando... Agora, vem cá. Desculpa. Não, eu ia só ler um comentário aqui, da Luísa, né, falando que ela tinha curiosidade em aprender o árabe para aprender um idioma que use uma escrita diferente do alfabeto latino. Que bom que ela buscou. Sim, tem... Claro, eu te disse. Realmente, a maioria quer falar e entender rapidamente, para falar com os amigos, com o primo, com o vizinho, com o namorado ou namorada, sei lá. Mas tem sim os que se encantam pela escrita. O desafio é um pouco maior, mas o prazer de conseguir é proporcional. Isso eu lhe falo de boca cheia. Alunos, quando conseguem ler e escrever, sério, parece assim, final de Copa do Mundo. Nós somos brasileiros falando de Copa, é muita felicidade. O que eu ia dizer, você que viajou muito e fala línguas e tal, e quando você falou assim, a gente que é descendente às vezes tem que ter vergonha, às vezes porque os outros estão correndo atrás. بس انت بتحكي كمان شوي عربي مزبوط؟ بحكي مكسر شوي لكن مكسر بس بتحكي. بيمشي الحال. كم مرة انت رحت؟ بيمشي الحال مزبوط. كم مرة رحتي على لبنان؟ أنا سافرت 5 مرات. 5 مرات، شفتي؟ أنا رحت بس مرة. بس أنت قعدت أكثر مني هونيك. أنا قعدت شهر بقى. مزبوط. 4 أشهر أو شهر. شهر. أنا مزبوط. أنا ضليت 8 سنين ونص. 8 9 سنين. Não tem comparação. أنت آخر مرة أنت رحتي. أنا آخر مرة كان 2013. مزبوط. Tá vendo? Então, aí, ó, você fala e fala bem, sim. Você fala que fala quebrado, mas todo mundo erra um pouco aqui ou ali, não que você errou nada aqui, mas super normal, super normal. Que da parte dos descendentes, né, de árabes, nossa forma de aprender, a maior parte é caseira, né, não é a forma certinha, né, o método é aquela coisa da conversação mesmo com pai, mãe e parentes, e a coisa vai, e as viagens, né, a viagem realmente, sem dúvida, é uma das melhores formas de se fixar uma língua, apesar de eu ter aprendido, no caso do inglês, eu não fazia essas viagens ainda, aprendi mesmo porque eu levei muito a sério, mas, sem ter viagem nenhuma, mas assim, no árabe ajudou bastante, então essas coisas inspiram a gente um pouquinho. E aí, claro, não, sem dúvida. E engatando um pouquinho até nesse comentário que ela fez, e um pouquinho sobre isso, quais são as maiores dificuldades dos alunos no aprendizado da língua árabe? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho primeiro da conversação,
rapidamente. As pessoas às vezes não acreditam em mim quando eu digo assim, que falar e entender árabe através da transcrição é fácil porque as regras gramaticais são fáceis. Pessoal, sério, sim. Sem brincadeira, se comparado com o português falado, são mais fáceis. A gente tem aquela terminação, né, Salwa? Sim. O i, ak serve para 1 milhão de coisas. A gente fala badi, badik, ma'i, ma'ik, indi, indik, lahali, e vai embora. Então, falar e entender é assim, o pessoal se surpreende como aprende a falar rápido. Claro que tem a questão da pronunciação, né? A gente esbarra um pouquinho aí, mas e que língua que não tem? Quem estuda inglês? Eu já tive alunos, quando dava muitas aulas de inglês, que demoravam meses para conseguir falar o thank you, thank corretamente. E o árabe, você sabe, tem o ain, o re. Então, primeira dificuldade, respondendo sua pergunta, alguns sons que naturalmente demoram um pouquinho. O que é um pouquinho? Semanas. Para a pessoa assimilar. E aqui eu uso um pouco, eu brinco, eu falo até, brinco, mas falando sério, é comprovado, é medicina. A gente tem 26, 27, não sei, não lembro quantos músculos na face e garganta, e não dá para você que está aprendendo uma língua nova, mesmo que a pessoa te mostre, às vezes os músculos não respondem. Então, por exemplo, eu digo assim, para fazer o Hadi Habibi, não tem em português, nem inglês, nem espanhol um som desse. Ha. Então a pessoa, mesmo na primeira ou segunda aula, vê, eu entendi. Aí ela tenta fazer, ela não consegue, porque os músculos não respondem ainda, sabe? Mas essa dura algumas semanas. Depois vai. Já escrita, como eu te disse, se a pessoa sozinha abrir a tela do computador e olhar, vai dizer, não, isso não é para mim, não vou conseguir, não vou... Fora a moça ali que acha bonito, a maioria se assusta. Então, a língua árabe tem 28 letras, o alfabeto, só, não tem 200, não tem 1000, tem 28. E a dificuldade é, depois de entender que elas se modificam conforme a posição na palavra, é estudar um pouco, precisa de esforço. Estudar um pouco para aprender a fazê-las e lê-las. Mas nada absurdo. Hoje eu te falo tudo isso não teoricamente. Eu te falo com maior certeza. Eu tenho exemplos de gente que estudou e hoje lê e escreve super bem. E você falando dos músculos, né, dessa parte, é a mesma analogia que a gente faz com, enfim, você vai praticar um esporte, você precisa aprimorar certos músculos do corpo, e tudo é o tempo né, de tudo aquilo ali ficar ao ponto certo, né? A questão é que exige Exatamente. essa paciência, esse tempo, e a questão às vezes também... Você sabe... Uhum. Não, eu falo assim, às vezes Desculpa. também tem comparação, às vezes as pessoas precisam ter cuidado também com a comparação da evolução de um colega com outro, da expectativa ser muito alta de perfeição, e essas comparações, fulano já tá falando tão bem, o meu tá tão ruim ainda, assim, tipo, né, não vai dar. Então, assim, cada pessoa tem o seu ritmo para tudo na vida, e você precisa aceitar o teu ritmo, a tua forma, a tua evolução é a sua evolução. Exatamente. Eu, mais uma vez, 27 anos trabalhando, a gente vê um pouco de tudo, a gente começa a perceber o que é real na prática, o que é só teoria, e você falou tudo. Eu costumo dizer, e eu sou muito sincero com todo mundo, a maioria dos meus alunos são adultos, e mesmo que fosse criança, já trabalhei no Fundamental 1 e 2, mas a gente não pode mexer com a inteligência das pessoas, não pode subestimar. Então eu digo, olha, pode ser que você, fulano, demore mais que ele ou ela, mas você vai aprender. Igualzinho você falou, eu digo, olha, quem vai aprender piano, um instrumento musical, ou uma arte marcial, ou até dirigir. Não tem gente que faz 3 aulas de direção e sai dirigindo, e tem gente que precisa de 40. Realmente cada um tem um ritmo de aprendizado, e tem aquelas inteligências, né? A espacial, a matemática, a lógica, a linguística também. Eu ia tocar nesse ponto até para as pessoas não pensarem, porque assim, é até interessante que teve, a gente, eu tô na USP, a gente vê professores super, né, pós-doutores, livre-docentes, professores, teve uma disciplina que eu tive que a professora dava a disciplina em inglês,
mas assim, enfim, teve algumas questões ali que não deram muito certo. Mas a questão é que mesmo essas pessoas muito, de repente, que são muito talentosas, um professor, um pesquisador, às vezes na língua ele não é... Então, assim, existem estudos, o Howard Gardner foi o psicólogo que pesquisou essa área que é lindíssima dos tipos de inteligências, os 7 tipos de inteligências, e que tem a inteligência emocional, inteligência existencial, inteligência espacial, a sinestésica, a ambiental, e tem a inteligência linguística, tem a corporal, aquela pessoa que bota uma música, ela dança com super coordenação motora, e outro meio durão, assim. E a mesma coisa acontece com línguas, né? Com línguas, vai mais devagar. Então, assim, são habilidades mais... Quem quer aprender, aprenda da forma que você consegue e vai, né? Tipo assim, não fique, às vezes... cada um tem a sua, né, as suas habilidades ali. E... Pois não, desculpa. Não, pode continuar. Às vezes está dando um delay, eu achei que você terminou. Perdão. Não, eu ia te dizer assim, ó. Professor. Depois eu vou ler os comentários. Novamente, estamos aqui com 65 pessoas, alhamdulillah. Esse vídeo depois vai lá para o canal. Como eu te disse, muita gente ali que assiste meus vídeos, que está começando a me assistir, vai assistir. Podemos gastar um pouquinho mais de tempo nessa questão das múltiplas inteligências, eu acho importantíssimo, porque nós dois aqui estamos falando disso, não que eu queira só vender o meu peixe, juro que não, mas é importante a pessoa entender exatamente isso. Às vezes ela flerta, ela entra ali no canal, ela vê a língua árabe. Eu estou colocando ultimamente alunos particulares ou da plataforma que estão falando super bem, e está dando um efeito muito bom e às vezes ruim, você acredita? Tem gente que vê e se inspira. E tem gente que está vendo e fala, não, por isso que eu não vou fazer, eu nunca vou chegar lá. Então, podemos gastar mais um pouquinho. Eu gosto muito dessa teoria das múltiplas inteligências. E você falou de dançar. Eu vou falar aqui, eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 9. O Amir também é meu filho, e o Tariq. A Mira vai ficar louca. E o Tariq. O Amir puxou o pai, é meio durão para dançar, para brincar, para se mexer. A gente brinca até para correr. Quando ele corria mais novo, eu e a minha esposa ficávamos, meu Deus, tomara que não caia, só correndo. Já o Tariq, mashallah, você bota aí qualquer ritmo e ele já se mexe exatamente conforme a música. É impressionante como ele tem uma inteligência corporal, né? Ele corre bem, subia em árvore já com 1 ano e meio de idade. Então, se a gente puder gastar mais um tempinho nisso, respondendo assim, você como uma psicóloga, você está fazendo doutorado também, eu vi, né? Sim. Sim. Mashallah, doutorado em que área? Em psicologia, espiritualidade, saúde emocional e o Islã, dentro do Islã. Na USP? Na USP. Uhum. Muito legal. Então, vamos lá. O que eu queria comentar contigo e a gente abordar é exatamente isso. Então, olha só. Nessa coisa de múltiplas inteligências, você, como psicóloga, então vai afirmar o que eu estou dizendo e me corrigir e ponderar. 10 pessoas começam numa sala de aula. Eu digo isso. No primeiro dia eu falo, gente, tem aqui os que são mais habilidosos, o que vão pegar mais rápido, mas comparado com aqueles que têm mais dificuldade e são mais persistentes, que têm mais garra, e eu já vi isso. Eu vi aluno habilidoso que desistiu na metade por motivos N, e aquele que tinha muito mais dificuldade que desistiu, mas ficou e saiu falando super bem. Então, se você puder ajudar aqui o pessoal que assiste e vê essa coisa da dificuldade, de não desistir, de entender que faz parte do ser humano ter dificuldades, e que mais importante que isso é não desistir. Eu vou entrar então, aproveitar e fazer o link, porque quando eu faço uma live, nem todos os assuntos, claro, por mais que eu seja pesquisadora, mas nem todos os assuntos eu domino dentro da psicologia e nem todos estão ligados ao que eu faço no meu dia a dia. Mas quando eu faço um tema de uma live, eu dou uma pesquisada para trazer, incrementar algum conhecimento também dentro da psicologia, dentro do tema. E aí, isso que você falou, a gente estava falando sobre talentos, né? Ok, uma pessoa pode ter uma facilidade por ela já ter isso naturalmente, enfim, essa facilidade, mas se ela não tem o esforço, se ela não tem a disciplina, ela não completa essa tarefa.
ela tem habilidade, mas aquilo fica adormecido. É igual, falando em músculo, né? O músculo atrofiado. Enfim, você não treina, você não faz o exercício que tem que fazer e aquilo atrofia. E aí entra a questão da motivação. A gente fez uma enquete, o pessoal que está aí, que tá mais no Psicoslug, participou das enquetes que eu fiz de ontem para hoje, e as perguntas, para saber essas dificuldades, né? E aí eu fui até trazer também, ver especificamente no aprendizado de uma segunda língua, o que ajuda nesse processo de aprendizado, de motivação da parte psicológica, que é a nossa praia aqui. E é interessante assim, é claro que essa pessoa que se esforça, que tem a persistência, a disciplina, a rotina de estudos, tem a persistência, ela pode sim reverter essa, digamos, essa desvantagem com relação a alguém que tenha um dom e se aperfeiçoar tanto quanto aquela. Pode ser que a fluência dela, porque a fluência eu acho que é um departamento um pouquinho separado, né, professor? Porque aí realmente, às vezes, entra o quão precoce essa pessoa aprendeu, se ela tem familiares, enfim, tem várias teorias. Mas, em termos da compreensão, da leitura, e eu acho, aí eu sei também, eu sei que tem que me confirmar, que também, às vezes, dentro da própria aprendizado, da própria língua, uns vão avançar mais rápido na conversação, o outro talvez mais rápido na leitura, o outro, enfim, não sei se tem também esses desníveis, mas a questão da motivação que eu estava trazendo é o seguinte, ó, existem 3 pontos importantíssimos. Um, a intensidade que aquela pessoa quer realmente aprender aqui. E nessa intensidade, o quanto aquele objetivo é realmente importante. Por quê? Aparentemente, as pessoas falam, eu quero aprender. Nós tivemos aqui, acho que nos dados, deixa eu só ver aqui na nossa enquete, o que mais o pessoal relatou foi os motivos que do pessoal do nosso perfil, né, que colocou aqui. O que eles buscavam aprender a língua árabe. A maioria falou que era por questões religiosas, que queriam aprender o Corão, outros porque queriam se comunicar com primos, teve alguns que falam assim, porque a gente tem que aprender o árabe. Então, só de você falar, eu tenho que aprender, isso não é você que quer, você está indo por alguém está te falando que você deve fazer. Então, primeira coisa, isso tem que surgir da pessoa, esse desejo de realmente querer fazer aquilo. E o quanto aquele objetivo é realmente importante, porque muitas pessoas às vezes desistem porque, de repente, ela fala, eu vou fazer porque eu acho legal, mas, assim, não tenho nenhum compromisso, não é algo... se eu for ler o Alcorão, se eu não conseguir, eu volto a ler em português. Então, você já está se colocando numa posição de comodidade que, tipo, se der bem, se não der, eu volto para minha zona de conforto. Então, isso acontece em outras questões também. E outra questão que a gente chama, tem um termo que a gente chama na psicologia de autoeficácia. Esse termo, ele quer dizer o quanto a pessoa acredita nas habilidades que ela tem. Se a pessoa não acredita, isso é baseado nas experiências do passado, experiências de sucesso que ela já teve, só que nisso aí também está alinhado aí esse desejo dela buscar aquilo, essa persistência dela, do quanto que ela insiste, isso vai determinar o quanto ela vai se propor a insistir naquele aprendizado, mesmo sabendo da dificuldade dele, mesmo sabendo dos insucessos que ela tem. Isso que vai dar força para ela se manter. E isso também, essa autoeficácia, às vezes é influenciada pelas opiniões alheias. Então, aí entra a capacidade da pessoa se autoafirmar e não se deixar abalar, porque falar que você está falando meio errado, né? De repente, algumas pessoas são indiscretas, né? E também essa questão das comparações. Então, é você se colocar nessa posição de imperfeição mesmo, de saber que você está falando quebrado, é igual uma criança que está aprendendo a falar uma língua, e aceitar isso sem se deixar se abalar pelo perfeccionismo. O perfeccionismo, ele trava, né, as pessoas. E aí eu engato aqui com uma próxima pergunta nossa, mas se você quer comentar primeiro... Não, tudo que você falou, eu endosso, e assim, eu anotei aqui, isso tudo a gente vê, eu vi muito e vejo isso em sala de aula, tá? Igual você falou, a motivação, tá fazendo por quê? Desiste geralmente porque depois nem sabe o que estava fazendo. Tem razão. Do árabe, como eu te disse, alhamdulillah, hoje em dia, como eu dividi o árabe, como eu te disse, quando a gente fala de idiomas, não importa, inglês, alemão, italiano, qualquer idioma que uma pessoa vai aprender, falamos em 4 habilidades.
conversação, compreensão, leitura e escrita. Quando eu tinha escola de inglês, ou qualquer escola de idiomas do Brasil, ela trabalha essas 4 habilidades simultaneamente. O que eu fiz, Sálvia, é dividir. Então, eu ofereço os cursos de conversação e compreensão e agora o curso de escrita, que, como eu disse, é um projeto mais a médio e longo prazo. Mas eu quero dizer o seguinte, isso assim, eu quero insistir. O prazer da conquista de começar a falar, entender e ou ler e escrever é proporcional ao que parece ser o desafio e compensa. Então eu vou acrescentar só tudo que você disse o seguinte, as pessoas têm que também pensar assim, eu vou começar então, e quando ela começa a colher os frutos e ela vê que é prazeroso, aí vai, é muito bom, é muito gratificante para os dois lados. Eu fico muito feliz sempre que vejo alguém ali que está falando, ou lendo e escrevendo. Quando a aula é ao vivo, na hora, assim, eu boto uma coisa no quadro, a pessoa lê, e a felicidade é muito grande. Então, só ia acrescentar isso, que o prazer da conquista é proporcional à dificuldade. E fora que aprender um novo idioma, aprender um instrumento, né, as pessoas já estão cansadas de saber que são formas bastante importantes aí de estimular a atividade cerebral, a memória, atenção, desenvolvimento da parte cognitiva. Você falou alguma coisa também que me fez lembrar? Pode falar, professor? Enquanto você vai lembrando, só para descontrair um pouquinho, tá? Eu estava lembrando aqui o Sorrir Sozinho, você falou de motivos. Lá no começo, em 98, 99, quando eu criei o curso presencial, não tinha livro, não tinha nada, não tinha YouTube, era eu ali. Aí fiz a primeira matrícula, a segunda, a terceira, formamos uma turma. Nessa turma tinha 2, 3 filhos de árabes, 2, 3 que eram pessoas que trabalham com árabes, né? Nós temos aqui a fronteira, mas tinha ali 2 ou 3, que é normal, moças que namoram árabe ou são noivas de árabes. E eu lembro que nos primeiros 6 meses nós tivemos 2 desistências e a nossa secretária ligava, olha, por quê? Qual motivo que a gente pode fazer? E a moça falou assim, não, porque eu estava namorando sério um árabe e não tô mais. Aí eu falei, fala pra ela, vamos ligar pra ele e voltar ao namoro. Como assim? Ele não podia esperar terminar o ano letivo? A motivação foi temporária, né? Esse que é o problema. Agora, então, foi bom você falar. Na verdade, isso a gente às vezes traz um pouco até em outras questões, né? As motivações das pessoas. Isso é o que a gente chama de motivação extrínseca, que é a mesma motivação quando a pessoa se prende somente a motivação de status, de poder ou de dinheiro. E essa coisa afetiva também é uma motivação extrínseca. Você está ligada, você depende de alguma coisa ou de alguém para você fazer aquilo. Se aquilo não existir mais, acabou, eu não preciso mais, não vou mais fazer. Então, se deixar de te pagar, você não faz mais. Eu tava aqui. Se sair o noivo, se acabar o noivado, você não vai querer mais. Então, isso é uma motivação que não só para línguas, para trabalho, para qualquer coisa na vida, ela não segura a pessoa. Então, assim... Claro. A motivação intrínseca, o quanto aquilo realmente você gosta, você quer aprender para você desenvolver, porque você tem prazer em aprender a língua. E a questão da expectativa também acho interessante a gente abordar, professor, porque as pessoas também às vezes colocam a expectativa muito alto em termos de aprendizado, tanto em termos de prazo, né? Quero aprender para ontem isso aqui, coloca uma meta meio... Exato. E real, e também a questão da fluência, assim, eu vou falar árabe, né, igual aquela pessoa. Às vezes é bom a gente ter 2 referenciais, um alto e um, assim, mais próximo de você, um, assim, que está mais realista. Então, pega uma pessoa que fala mais ou menos, porque aquilo vai te ajudar a se aproximar da realidade e não se frustrar tão rápido. Aí eu entro na analogia, a gente falando de corpo, né, falando, igual a pessoa quer emagrecer. Você coloca ali, eu quero emagrecer e ficar com o corpo da Gisele Bündchen, né? Poxa, você já botou um referencial muito alto de cara, né? Bota alguém que está um pouco mais próximo da sua realidade e isso vai te, né, motivando aos poucos, não vai direto. Então, isso também é uma forma da gente regular a expectativa, ela está diretamente ligada ao nível de desistência que uma pessoa vai ter de um objetivo. Então, ela tem que ter todo um planejamento, ela tem que ter uma expectativa realista daquilo. E
e vendo a evolução acontecendo. Com certeza, a gratificação dela evoluindo vai ser muito maior do que se ela botar uma expectativa muito alta e ela não vai ver aquilo chegando tão rápido. Uma estratégia que eu uso muito, eu aprendi com o tempo, é dizer para a pessoa o seguinte: compare você com você. Tem alguns alunos que eu brinco e digo, olha, eu vou ficar aula, se você me permitir, e daqui a 2 meses a gente compara, e daqui a 6 meses. Recentemente colocamos lá na internet uma moça, ela chama-se Jéssica, e nós colocamos a verdade ali na apresentação dela, ela falando árabe. Quando ela começou o curso, porque eu tenho isso anotado, eu entrevisto a pessoa rapidamente, o quanto você sabe e tal, por que quer aprender, né? Ela sabia 3 palavras em árabe. Ela sabia kipis, fiha e habibi. Habibi, né? Habibs. Então, tá aí uma coisa que eu faço muito. Eu digo, olha, quando você começou a estudar em fevereiro, o que você sabia de árabe? E hoje você sabe o quê? Já são, sei lá, 8 meses depois. Evoluiu? Então pronto, não importa se aquele colega ou aquela ou aquele ou tal foi mais ou menos. Cada um tem uma realidade, né? As pessoas que têm família, que têm filho, que estuda, que trabalha, cada um tem uma realidade, além da facilidade. Então, uma estratégia que eu uso muito, que eu acho muito verdadeira, é dizer, olha, compare você com você. Se este mês você está bem melhor, sabe mais, fala mais, entende mais, escreve mais do que fevereiro, então tá ótimo. E assim vai, e progride, o pessoal progride mesmo. É bem isso. É ótima dica aí do pessoal se comparar. É consigo mesmo, né? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Tem muitos elogios, professor, do seu método. Pessoal, daqui a pouco eu vou falar... para todos nós. Vou falar um pouco mais. Talvez a nossa live vai se alongar um pouquinho, porque tem bastante coisa para a gente Não tem problema. E eu vou falar também um pouquinho das dificuldades que o pessoal falou na enquete e também da questão do humor. Isso aí a gente vai debater um pouquinho, porque... não é bobeira não, isso que o professor traz no método dele, não é só para diversão, isso aí tem fundamento. Mas antes, deixa eu só ver aqui, só uma pergunta, sou fluente em italiano e inglês, estou estudando Urdu, muito legal. Urdu? Urdu, Uma curiosidade enquanto você vai vendo aí, tá, pro pessoal. Sim. São muitos. Gente, também. Enquanto você vê aí, tá, só eu vou aqui batendo papo com eles. Pessoal, já que ela falou, alguém falou em Urdu, o alfabeto árabe, aquele jeito lá de escrever, a gente chama, na verdade, de Abjad, mas é um alfabeto árabe, enfim. Ele também é base de outras línguas, como o Urdu, o Farsi, que é a língua do Irã. Então, essa é uma curiosidade. Para comparar aí, gente, se você pega agora um livro italiano, alemão, francês, português e espanhol e abre todos eles, olhando assim de longe, é tudo alfabeto latino, não é romano-latino. O árabe não é só da língua árabe. Hoje em dia, essa língua, o Urdu, ele tem lá uns sons a mais, tá? Ele tem umas letrinhas, e o Farsi também. Dando outro exemplo, eu, Jihad, sei ler e escrever bem árabe, mas se eu pegar um livro em Urdu ou em Farsi, é como eu pegar um livro em alemão. Eu posso até ler, mas eu não sei que diachos está ali. Então, então, isso é uma curiosidade legal, que a base do alfabeto árabe é dessas línguas que eu citei, Urdu e Farsi. Pessoal, como tem muito comentário, eu vou pegar os últimos. Quem fez pergunta antes, faz de novo aqui, porque já me perdi que a lista tá grande. Mas eu vou pegar essa pergunta aqui, que a pessoa falou, quanto tempo em média para saber o básico do árabe? Legal, tempo. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar nos anos 90, eu falava assim, 2 anos, 1 ano e meio, tal. Eu parei de falar anos. Segue meu raciocínio. Hoje em dia eu falo assim, você precisa de 100 horas de estudo, sério. Eu falo em horas, não falo mais em anos. Por quê? Quando eu falo assim, 2 anos ou 1 ano e meio, teve gente que achou assim, mas é muito tempo. E quando eu falo assim, 1 ano, a pessoa pode até ser, mas aí 1 ano, Salwa, a pessoa estuda 3 aulas em janeiro, 2 aulas em fevereiro, 5 em março, o ano passa, ele fez 20 aulas e não está falando árabe, e aí? Então, voltando assim, 100 horas, 100 horas bem estudadas, focadas,
a pessoa já fala e entende razoavelmente bem. Essas 100 horas têm que estar distribuídas dentro de um ano. Porque, Salo, ao contrário é verdade. Já teve pessoas assim, 100 horas. Então, peraí, professor, se eu contratar o senhor 3 horas por dia, em um mês eu vou estar... Eu falo, não, calma. É um idioma, eu preciso te ensinar algo. Você precisa ir para casa, dormir, amanhã fazer um exercício, quinta-feira me ver de novo, sabe? Tem que... Então, em 100 horas, dentro de um ano, bem estudadas, e quando eu falo bem estudadas, tá? Eu sei que hoje em dia muita gente fala que é multitask, que consegue ouvir música, comer, fazer tricô e estudar ao mesmo tempo. Eu sei. Mas, não que eu seja tradicionalista, mas eu ainda acredito que quando a pessoa realmente foca naquilo, com toda a sua energia, idiomas, por exemplo, Salo, tem que repetir em voz alta. Ó, vamos fazer uma ponte que a gente está falando dos músculos? Se pedissem para eu dar me dá uma orientação de ouro, uma só, não fica falando uma hora aí. Uma orientação que faça toda a diferença nos meus estudos. Ela é, estude em voz alta. Não pode uma pessoa pegar um idioma que ele está aprendendo e só estudar com os olhos e decorar uma lista de verbos com os olhos. Ele vai até bem na prova escrita. Mas na hora de falar, ele estranha a própria voz. Então, respondendo a pergunta para sair para outra. 100 horas de estudo dentro de um ano, bem feitas, garanto. Já está falando, entendendo bem, já consegue se apresentar, falar da rotina. Claro, não vai conseguir discutir o problema do Oriente Médio, mas, tá? 200 horas, 2 anos, já sabe presente, passado, futuro, já tem um vocabulário de 1.500 palavras. Já o árabe escrito, ele exige um pouco mais. A pessoa em um ano já consegue ler e escrever com alguma dificuldade, porque, né, é um projeto mais a médio e longo prazo. Isso aí, sendo... porque, assim, acho que ela perguntou do prazo, acho que por causa que os cursos de inglês e tal, de idiomas, geralmente eles colocam 5 anos para você terminar o inglês e tal. Então, talvez por isso. Mas aí é no presencial, né? E o professor dá no online, então depende muito da pessoa também. Tanto no presencial também, que depende do treinamento. Essa questão de falar oralmente, não só para línguas, né, professor, mas para fixação de qualquer conteúdo, quem ensina aprende mais, né? A gente sabe disso. E o multitask, que você falou, multitarefas, já várias teorias derrubaram, e já fica tranquilo que não é só algo seu, já tem muitas teorias, muitas pesquisas que já falaram que a pessoa perde. Eu fiquei com medo de afirmar, e eu estou na frente de uma mestra em psicologia que diz, não, eu tenho um filho de 15 anos, que gosta de ouvir música e ler ao mesmo tempo, que às vezes eu falo, gente, tá bom, faz uma de cada vez, não, porque, mas eu tenho... Assim, mesmo que me provem, que bom que você falou isso então, porque eu fico pensando, mesmo que a pessoa consiga fazer as 2, 3 tarefas, eu não vou acreditar que se ela fizesse só essa, ela não teria um resultado, mas nem que for 20% melhor. Mas, enfim. Às vezes, depende do tipo de tarefa, se não for algo que exija muito intelectualmente, às vezes dá, mas geralmente eles não preconizam, não indicam isso. Uma outra pergunta aqui, professor, foi qual que é o dialeto mais compreendido pelos árabes? Tá. Primeiro, eu sou defensor de que árabe não tem dialetos. Você que viajou o mundo, conta pra mim, vai. Rapidinho, Salwa. Países falantes de inglês, você foi pra onde? Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia... Canadá. Que ótimo! Gente, a gente não combinou isso. Nós nos conhecemos há um tempo, eu não sabia. Você falou o quê? Canadá, vou de lá para cá. Você falou Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. Excelente. Por que que ninguém fala... Ah, na Austrália eles falam um dialeto lá de inglês. Na Inglaterra tem um dialeto lá de... Ninguém... As pessoas dizem inglês. Sotaque britânico, australiano, americano, é ou não é? Uhum. Português, Salwa. Português. E eu tô falando Salwa, tipo, você só fez a pergunta, né? Você é mensageira. Desculpa. Mas é que isso já me deixa assim,
Porque as pessoas, alguns estudiosos e pessoas, o dialeto marroquino, o dialeto egípcio, não é, é tudo árabe. E como eu acabei de citar, em inglês ninguém chama de dialetos, português tampouco. Por que árabe tem que ser dialeto? Não é, gente. Se chama sotaque. Árabe é uma sotaque. E esses que defendem dialeto acabam, e aí por isso que me deixa assim, dividindo a língua, deixando ela parecer mais difícil, deixando as pessoas sair, não é. Eu morei no Líbano, a gente assistia, né, todo o tempo seriados, novelas egípcias e sírias. Nos últimos 15 anos, o Líbano tem exportado muita novela e seriado e tal, que são assistidas no Marrocos, no Egito e tal. Então, eu achei importante dizer isso. Agora vamos lá. Eu sou descendente de libaneses, eu diria que o libanês é o mais legal. Não, ó, o egípcio, o sotaque egípcio, ele é forte no mundo exatamente porque o Egito sempre exportou muita cultura, muita música, muita novela. O Líbano, porque o Líbano, tadinho, passou por uma guerra civil muito forte, tá? Ele ficou off por 20 anos, os anos 90 ele começou, tanto é, no Netflix, hoje em dia tem Al-Haiba, que é um seriado muito legal em árabe, sotaque libanês e sírio, Dólar, que é libanês, tem Jin, que é jordaniano, aí aquela região ali é muito parecida, né? Líbano, Jordânia, Palestina, Síria são muito parecidos. Parecidos, não iguais. Eu costumo dizer assim, Salwa, igual nós brasileiros. Uma pessoa que entra aqui e diz assim, esqueci o isqueiro atrás da porta. A gente sabe que é carioca, né? Sim. Árabe é igual. Quando a pessoa diz Shlonak, Shu'amalt Mbareh, opa, é sírio. O egípcio, por exemplo, tem aquela característica única deles. O som de G, você lembra disso? O G eles trocam por som de G. Eu me chamo Ana Ismi Gihad, Ana Guan. Então a gente sabe. Respondendo a pergunta dela, hoje eu diria que o libanês e o sotaque egípcio estão ali, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, mas o Emirados Árabes, que é tão influente e rico, só que 70% da população que está dentro dos Emirados não fala árabe, eles vêm de fora para trabalhar lá, então, né? Então, respondendo, libanês e egípcio, mas o libanês é mais legal, o libanês é mais legal. Isso, puxa a sardinha aqui, professor. Bom, o libanês é mais bonito. Tem uma pergunta que é aprender a sonoridade. Pessoal, só uma coisa aqui antes de eu continuar a pergunta. Ó, quem não... Porque a gente vai fazer o seguinte, vocês querem que continue essa live, a gente vai abrir, a hora que daqui 5 minutos o Instagram corta, a gente abre uma nova live para continuar. E quem perguntou e não sair a pergunta nessa, pergunta de novo, porque a gente... a live acaba e começa de novo. Bom, aprender a sonoridade... Pronto, tá aí uma motivação, para eles, tá? A gente, então, vai responder mais perguntas e estica mais uma hora. E tem meu roteiro que está no meio do caminho, tem ainda as perguntas aqui que eu juntei, que são... A gente vai falar sobre o medo, porque as pessoas ficam travadas na hora de falar uma palavra que não sai. Mas antes, para eu não perder aqui, aprender a sonoridade das palavras atrapalha aprender a grafia depois? O contrário. E, de novo, eu falo isso de boca cheia. Alunos que aprenderam a falar e entender o árabe coloquial. Esse aí. Marhaba kifak, shu ismak, halib hub, khubz, kharuf. Quando foram para a escrita, ótima pergunta. Quando foram para a escrita foi muito mais fácil. Porque como a pessoa já sabe uma dúzia de palavras com cada som, aí ela só bateu, então você que é o ha, prazer ha, não, sem dúvida, a sonoridade ajuda muito. E eu queria, de novo, pessoas que aprendem a falar e entender que é mais rápido e ganham confiança e se sentem bem e veem como evoluíram, entram com mais força na escrita. Entram com mais força. Infelizmente, o contrário não é verdade.
Aqui em Foz, em São Paulo, já teve muitas experiências de professores mais tradicionais que começaram com Aleph, Be, Fatha. A turma começa com 40 alunos, 3 meses depois tem 10, no fim do curso tem 2. E o quanto eles realmente falam, entendem, leem, escrevem. E tem uma pessoa que perguntou com relação ao árabe do Marrocos, como fica o árabe do Marrocos com tanta influência do francês. Eu ia falar disso, mas daí eu senti que eu estava exagerando no dialeto, mas sim, realmente, o Marrocos tem 22 países árabes. O Marrocos, porque ele tem o francês ficou muito forte, foi muito forte na língua deles. E eles têm o berber, que é uma língua antes do árabe, misturou realmente, sem julgar, mas é o que todo mundo diz, eu também. Quando o marroquino está falando, se ele fala rápido demais, a gente se perde. Então, entre nós árabes, descendentes e tal, eu apoio, isso é verdade. O marroquino falando, a gente fala devagar. Mas de todos. Então, assim... A pessoa que fala francês facilita aprender o árabe do Marrocos? Um pouquinho, não muito. Um pouquinho, porque tem ali o vocabulário misturado. Mas, Salwa, vê se eu estou errado. É óbvio que Líbano, Palestina, Jordânia e Síria, que são vizinhos, mais fácil entender. É óbvio que Emirados, Kuwait e Arábia Saudita, que são vizinhos. Então, isso é natural. Igual nós. O paranaense se entende melhor com Catarina, Santa Catarina e São Paulo, mas se a gente já pega lá do Nordeste e vice-versa, a gente fica com dificuldade, não é? E o português do Brasil é diferente do português de Portugal, e o espanhol da Argentina é diferente do espanhol do Peru, que é diferente tem essas diferenças. Obrigado, eu esqueci do espanhol. Aí, olha o espanhol do Paraguai aqui do lado, e Argentina. Às vezes, também. Aqui a gente pega... Salwa, aqui no supermercado você está na fila e atrás tem um Paraguai na frente do argentino. Nitidamente, sem entender nada de espanhol, você vê, meu Deus, parecem línguas distintas. E ninguém diz que é dialeto, né? E tem a Lulu que falou também aqui, aprendi a falar algumas palavras, mas meu amigo egípcio não entende nada do que eu falo. Ela aprendeu a falar. E nem eu entendo o que ele fala. Fala para ela que o amigo egípcio está sacaneando ela, para puxar pro lado dela. Eu sei que eles fazem, esses egípcios... Mas eu confesso que realmente eu sei o árabe mais do Líbano e eu tenho dificuldade. Esse detalhe do G muda muita coisa. Muda muita coisa assim, na fala. Ainda mais no acelerado, né? Porque quem tem natural nativo, ele fala rapidão, né? E o saudita? Perguntaram aqui. Você sabe que existem milhares de libaneses, por exemplo. Eu tenho um grande amigo que é engenheiro, trabalha na Arábia Saudita há 10 anos, vive lá, compra, vende, trabalha, normal, se entendem super bem. Mas eu lhe disse, quando um abre a boca, o outro já sabe. Lubnani, Saudi. Mas se entendem super bem. Você falou português do Brasil versus Portugal, mas eu insisto, o português no Brasil, Rio Grande do Sul com Nordeste, Norte com Centro-Oeste, Carioca e Mineiro. E eu fiz uma experiência comigo, tá? Eu fiz isso comigo quando eu tinha TV a cabo, que tinha muitos canais, eu botava no canal português de Portugal, claro. Eu prometo para você, os primeiros 5 minutos eu ficava... Levava 10, 15 minutos para eu começar. E se eu assistia todo dia, em inglês, eu sou professor. Às vezes eu pego uns vídeos ali de irlandês ou escocês falando, eu não entendo metade do que ele está dizendo. Eu fico assim, totalmente. Então a gente às vezes precisa ouvir mais para pegar a musicalidade, para pegar o tal. Mas é uma língua só. E, bom, acho que essa aqui... Pessoal, lembrando que daqui a pouquinho, se cortar, vocês esperem uns 2, 3 minutinhos só para eu salvar a live e eu vou abrir uma nova live para a gente... Até porque a produção aqui de casa trouxe 3 garrafas de água, vendo que a coisa vai longe. Eu falei, então, em aula, vamos longe. E como é que eu estou me saindo com as minhas colegas, as suas colegas psicólogas, será? No final a gente vai saber, vamos fazer a avaliação sua no final.
Eu achei que vocês iam pedir para eu mostrar algumas coisas, arrumei a mesa, escondi folha de papel. Sabe os livros ali? Botei em ordem alfabética, por cor. Mas... Mas não precisa de nada disso, não. Nossa análise é... Enfim, só a gente sabe. Eu comprei 2 livros, o Wagner aqui tá falando, comprou 2 livros, mas acabou deixando de lado e quando voltou já tinha esquecido tudo. Alguma dica? Acho que é ler de novo, né? Não vai ter jeito. Recomeçar em doses adequadas. Na primeira página do livro, Salwa, eu falo do número mágico 70%. Eu digo, olha, só avance quando o conteúdo atual tiver no mínimo 70%, sabe? Tá estudando lá adjetivos, tem 20 adjetivos. Tawil, Asir, Helu, Joan, Mabsut. Não vai para a próxima lição até você ver que Ana Joan, Ana Mabsut, Reim Jauzi, Rui Helu. Opa, já sei falar, agora eu vou avançar. Então, a orientação é, volta a estudar, não. As pessoas, infelizmente, quando é livro, é igual maratonar seriado Netflix, quer fazer tudo no mesmo dia. Eu digo não. E as aulas online também, que elas são gravadas, e eu falo muito, gente, tem 40 aulas lá, não é para assistir tudo em um mês. Assista uma aula. Será que vai cortar? Paro agora? Pode falar, professor, que a hora que cortar, a gente para onde a gente... Deixa ali natural. Tá. Então, tanto o livro como as aulas gravadas é para fazer devagar. Isso não é uma fala genérica. Só se pode avançar, só se deve avançar quando o conteúdo atual tiver, no mínimo, não precisa ser perfeito, imagina, mas 70% é um bom número. Entendi. Tem uma pessoa que perguntou que achou a semelhança entre o urdu e o árabe. Por que isso acontece? Acho que ele até comentou, né? Por causa das letras. Será que ele está falando de escrita? Porque de escrita, realmente, para quem é leigo e pegar os 2 textos, parece a mesma coisa, mas não. Ela fala não em tem... algumas palavras. Né? Sim. Como muitos paquistaneses e afegãos são muçulmanos, palavras como Allah, Mashallah, talvez Watan, sei lá, país, algumas deve ter, porque uma influenciou a outra, né? Uhum. Sim. Mas a gente não se entende. Eu já tentei ouvir Farsi, absolutamente nada. E aqui, é bom eu aprender a conjugar todos os verbos? Em todos os tempos? Sim, porque vai ter verbo mais difícil, né? Vamos lá. Tomara que caia agora, né, Salwa? Como é que é almoçar, Salwa? Almoçar? Trada. Yalla, vai, eu almoço. Ana betrada. Nós almoçamos. Nahna betrada. Vocês almoçam. Entum tetrado. Então, claro que é importante para a pessoa ter essa confiança de saber falar de si, no plural, e de quem está na sua frente. Então, e viu como é fácil? Agora, eu peguei com você trada, que é um verbo que a pessoa é trada, mas eu podia pegar estudar. Como é que é estudar, Salwa? Ana bodros. Tá vendo? E você de Caraão, que fica a 7 quilômetros de Lela, fala Budrus. A gente fala Bedrus. Bedros. Não, às vezes eu que tô também, enfim, já tô brasileirada também, né, professor, na sotaque. Não. Regionalismo é uma coisa incrível. No Líbano, se você lembrar, entre a Caraão e Lela, tem Balul, que é uma cidadezinha no meio ali. Tem. Lembra? Sim, lembro. Para chegar a Jubjanin, não dá 6, 7 quilômetros. Entre uma e a outra tem 2 ou 3 quilômetros. E é incrível como de uma cidade para outra tem coisa que muda. Mas o verbo estudar, tá vendo? É mais fácil, é mais sonoro. Ana bedrus, enta tedrus, nahna nedrus. O legal em árabe é que essa B, BT, M serve para todos os verbos no presente. É muito fácil. Sim. Aqui uma pessoa fala também que tem um amigo do Kurdistão, que fala muito rápido. O curdo é outra língua também, né? E... Tudo que termina com mão, gente, Kurdistão, Afeganistão, Paquistão, tudo que termina com mão não é árabe. Eu tenho um vídeo lá que eu falo sobre países árabes e não árabes. O pessoal, claro, olhando, a gente entende, né? É igual a gente quando
antes do internet, mundo, olhava o pessoal de olhinho puxado, tudo chinês ou japonês. E, né, hoje está mais japonês, chinês, tailandês, filipino, Indonésia, enfim, o pessoal acha que é tudo árabe. Mas, ó, a dica é, Paquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Uzbequistão, não são árabes. A sua irmã Mira tá falando aqui, ó, que ela fala, como ela é de Lucy, Sultana, ela fala com Kaf. Ela é de Lucy, sério? Sultana em cima ou sultana embaixo? Ela falou os dois, né? É diferente. Os dois. Ó, quando a gente retomar, tem que contar essa Lucy, é muito legal. Lá em cima chama Sultan, que é o nome da cidade, mas chegou uma época que não tinha mais onde construir, o pessoal começou a pegar lá embaixo do monte, aí tinha uma brasileira casada com um árabe, chamava Lucy, que morou lá primeiro, e começaram a chamar de Lucy. Então ficou Sultan e Lucy. O que ela falou, Amira? Que ela falou? Ela perguntou assim, qual foi a sua maior dificuldade para aprender uma nova língua, mesmo quando era criança? Eu pessoalmente, eu já tinha ouvido bom para o árabe, porque sou filho de libaneses. Aí quando eu cheguei lá, eu acho que realmente o ler e escrever, a ansiedade era muito grande, né? De como todo mundo bateu o olho e essa letra aqui, aí depois que alguém me dava a resposta, como é que eu não fui perceber? Até a pressão então eu acho mão, que ler e né? escrever... Tem toda essa tensão, a atenção vai para a própria mão, na escrita, sai mais forte, a pessoa tenta descontar. Sim. Você foi com 12 anos que você aprendeu a escrever o árabe, isso? Eu fui com 12 anos para lá, eu sabia falar e entender razoavelmente, né? Mas não sabia ler e escrever nada. E realmente lá que eu fui para a escola e aprendi a ler e escrever. E o inglês foi lá também, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, até hoje o inglês não é levado muito a sério, né? Os colégios têm uma aula por semana, infelizmente 40 alunos na sala, sem chance. Então lá eu não só aprendi a ler e escrever em árabe muito bem, o Fosha e tudo mais, mas o meu inglês eu devo também ao Líbano. E a Ana perguntou se esse curso online de árabe que você dá é a língua do Marrocos. Seria o árabe tradicional, né? Ó, de novo, como eu te falei, eu não subestimo a inteligência das pessoas. Então, sabe o que eu respondo? Eu digo assim, de coração, procure um professor aqui no Brasil que fale o sotaque marroquino. Se você achar, porque pelo jeito ela se comunica com alguém do Marrocos. Isso. Se você achar um professor que fala árabe com sotaque marroquino, vai ser melhor. É a mesma coisa de você ir para Inglaterra, mas insistir em pegar um professor canadense. Então, se você achar, que legal. Se você não achar, estuda comigo. O que vai acontecer? Quando você falar árabe com eles, eles vão dizer o que acontece com um monte de alunos meus. Um monte. Que vão para o Egito, para os Emirados. Eles abrem a boca e o interlocutor, enta Lubnani, lá, ana Brasília. Então, bayak árabe, Lubnani, eles acham que a pessoa, aí os alunos falam, não, meu professor lá do Brasil, ele é de origem libanesa, por isso meu sotaque. Então, minha orientação é, tente achar um professor ou professora que dê árabe sotaque marroquino. Se não achar, vem com a gente. Depois ela vai captar, né? Igual a gente, que nem você falou, Zé Gaúcha, né? A gente vai para o Rio Grande do Sul, volta cantando, né? Porque rapidinho a gente absorve aquela cantoria toda do gaúcho. Exato, volta para o Nordeste, volta. Né, Claro, no Rio Grande, né? Tu viste, tu fizeste, baque, trilegal, é isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei, o Instagram tá meio estranho aqui, porque geralmente ele corta, mas por via das dúvidas, eu vou encerrar e vou abrir a live, porque eu não sei se tenho medo de continuar e depois não salvar inteira. Então eu vou salvar essa primeira parte, e daqui 2 minutinhos eu abro uma nova live para continuar o roteiro, os comentários que fizeram na nossa enquete e mais umas questões de psicologia aí ligadas ao aprendizado da língua. Daqui a pouquinho. Pessoal, daqui a pouquinho, pessoal, volta aí. Combinado. E quem eu não respondi as perguntas, traz de novo aí, pessoal, porque tá com bastante coisa aqui. Yallah, é nehna. Até mais. Salam.